fazer aqui um react rapidinho, esse vídeo é bem rápido, a um canal chamado Uma Dose de Astronomia, onde eu vi uma live ontem e eu fiz uma participação no chat lá e tive que ouvir, mais uma vez para variar, um, uma tremenda besteira, né? Um tremendo senso comum disfarçado de conhecimento científico, né? Conhecimento acadêmico por esses canais que se pretendem divulgadores científicos aqui na internet. Então eu vou apenas deixar vocês ouvirem um trechinho aqui da resposta que o rapaz me deu à minha intervenção lá no chat, e na sequência eu vou apenas ler um comentário que eu fiz depois do vídeo respondendo ao que ele falou. Beleza? Então acompanhem aí. Ah, puxa aqui o negócio. Deixa eu só botar aqui um comentário na tela. Calma aqui. Esse aqui do Mário. Deixa eu jogar aqui na tela. Ele colocou: onivorismo não é uma imposição biológica, é apenas uma condição facultativa e oportuna de algumas espécies. Não, meu amigo. Não é assim que funciona. Quando uma característica derivada ela se fixa numa população, né? E ela se fixa ao ponto de outros descendentes desse mesmo grupo, né, desse mesmo filo, terem ela como sua característica principal, ela já é um nível de especialização muito alto. Então, para essa espécie, por exemplo, que ela é onívora, para ela tender para uma carnivoria ou para uma herbivoria é muito mais difícil, porque o sistema fisiológico dela, né, se constrói de uma maneira completamente diferente de um herbívoro ou de um carnívoro. O ser humano, todas as nossas necessidades nutricionais, fisiológicas, dependem unicamente da onivoria. 15% do que a gente consome, tá, dentro da nossa dieta é proteína animal. O restante são grãos, frutas, né, leguminosas, entendeu? Então, assim, você tratar a onivoria, né, como se ela fosse apenas uma condição facultativa e oportuna de algumas espécies, é errado. Porque você vai ter grupos de espécies que elas têm uma especialização e elas têm como uma condição facultativa a onivoria. Ou seja, você tem grupos de esquilos, por exemplo, né, que esses grupos de esquilos eles são primariamente herbívoros, né? Eles vão se alimentar de semente, né? Vão se alimentar de alguns grupos ali de plantas e para poder atingir a sua taxa nutricional, né, de proteína, ele vai consumir, inclusive esquilos fazem isso, tá, galera? Se você acha que esquilo não come carne, não, ele come carne sim, tá? Eles se alimentam de carne sim, para poder atingir a sua taxa de proteína. E aí o que acontece? Eu vi que ele falou aqui que milhões de veganos vivem bem pelo mundo, obrigado. Cara, beleza, tranquilo, eu não sou contra veganismo, inclusive continue, tá? Se isso te faz bem, se essa ideia, né, que você tem te faz se sentir bem com a natureza, né, te faz lutar em prol da proteção dos animais, ok. A gente só não pode ser hipócrita, tá? Você falou que milhões de veganos vivem bem pelo mundo. Só que você sabia que, por exemplo, a vitamina, né, do ômega 3, que muitos veganos precisam repor, ela é retirada, ela é extraída a partir de óleo de peixe? Ou você não sabia disso? A maior parte, hoje, obviamente a gente tem também, né, maneiras alternativas de fazer isso. Só que esses métodos alternativos, inclusive eu posso te mostrar um artigo que fez essa comparativa. Esses métodos alternativos, eles ainda têm malefícios que superam os benefícios, né? Ou seja, a exportação, né, e a produção hoje de ômega 3 continua sendo, né, em sua maior parte, sua grande parte, sendo extraída a partir ali do óleo de peixe.
sabe? Por ter um valor nutricional muito maior, né? Fora a questão ali da reposição da B12, mas aí a B12 a gente, com cultivo de bactérias, né, de determinados grupos ali de micro-organismos, a gente consegue, né, sintetizar a B12. Só que toda a nossa condição fisiológica, ela é construída com a necessidade do consumo de proteína animal. Não tem argumento para isso. A gente literalmente seguiu essa linha evolutiva. O nosso ancestral mais antigo, né, que data ali de 6,5 bilhões de anos atrás, né, ele já tinha os indícios, né, as indicações para herbivoria futura, né, para onivoria futura, perdão, porque na base, na coroa do nosso grupo, né, do grupo dos primatas, a gente surge como herbívoros, né, e aí depois, né, os próximos descendentes, e aí essa característica ela é derivada, né, que havia citado antes, ela se fixa tanto no grupo dos chimpanzés, né, no gênero Pan, como no gênero Homo, se fixa a onivoria, tá? Ser humano é carnívoro? Não, ser humano não é carnívoro, cara. Ser humano não é carnívoro. Vamos dar play aqui, ó. Que Saga esteja conosco. Pode dar play, vai lá. Então, vamos, antes de eu ler o comentário ali, primeiro que ele é tão, ele sofre de uma dissonância cognitiva tão grande que ele corroborou o que eu disse no comentário, em maior parte, sem perceber que estava comemorando. Só para citar o exemplo do esquilo, o esquilo é exatamente o exemplo do que eu disse. Ele é predominantemente herbívoro, né? Não é herbívoro, ele é herbívoro, frugívoro, né? Ele come sementes, come folhas, come frutas, enfim, né? E, oportunamente, ele consome carne. É exatamente o que eu disse, é uma condição facultativa e oportuna. E, como biólogo, ele, falando de evolução aqui, inclusive, ele ignora completamente a questão da seleção natural. Porque o que levou a evolução da nossa espécie para o onivorismo foi simplesmente uma questão de seleção natural. Como ele mesmo admite, lá atrás nós éramos herbívoros. O que acontece é que, como os ambientes mudam e em certos momentos a vegetação fica escassa em determinadas áreas e tal, alguns da nossa espécie desenvolveram a capacidade de digerir corpos de outros animais. Eu não gosto dessa expressão proteína animal, tá? Isso é objetificação animal. Animal não é um objeto estúpido que você trata como uma melancia, um tomate ou qualquer outra coisa que seja, tá? O animal é um ser senciente que merece consideração por ser um senciente em si. Beleza? Mas então o que acontece é que a seleção natural selecionou, o ambiente selecionou aqueles que desenvolveram essa capacidade de sobreviver consumindo corpos de outros animais num ambiente onde a vegetação era escassa. Certo? Não tem nada a ver com desenvolvemos uma necessidade fisiológica de consumir proteína animal, como ele dá a entender que isso é falácia, tá? Esse cara, ou ele tá sendo brutalmente desonesto, ou ele é um ignorante completo. E agora vamos ler o meu comentário aqui no vídeo, certo? Então, o cara é biólogo e não sabe que proteína é proteína. Não importa a fonte, é apenas uma cadeia de aminoácidos. Um cereal e uma leguminosa combinados já tem todos esses aminoácidos. Ômega 3 pode vir de algas ou de sementes, como a chia e a linhaça. Todos os 9 compostos aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz, que o nosso organismo não produz, que precisa ingerir através da alimentação, estão presentes no reino vegetal. A única suplementação realmente necessária e que não é exclusividade dos vegetarianos estritos é a B12, que é uma vitamina ambiental proveniente dos micro-organismos endossembiontes, com os quais perdemos o contato devido à higienização, mas que, por outro lado, nos livrou dos patógenos. E ainda fala das monoculturas como se elas não fossem demandadas pela produção animal, a qual ocupa 80% das terras agricultáveis no mundo
enquanto responde por meros 36% das proteínas e 18% das calorias globalmente consumidas por humanos, e ainda impacta de 28 a 80 vezes mais a emissão de gases do efeito estufa do que o próprio CO2. O ciclo do metano é de 12 anos, mas é emitido todos os anos ininterruptamente pela pecuária, o que significa que um ano de emissão só se reverte 13 anos depois pela oxidação hidróxila, que o transforma em CO2 e H2O, isto é, em dióxido de carbono e vapor de água. Outros gases de efeito estufa, sendo o CO2 absorvido pelas plantas que serão consumidas pela pecuária para serem novamente convertido em metano, que permanecerá por mais 12 anos na atmosfera, somando um acúmulo de 36 anos de CH4 e, portanto, CO2 e H2O em potencial para 2 anos de CO2 sequestrado na produção. A natureza jamais reproduziria esses animais na escala que os humanos reproduzem. Logo, não há nada de biogênico nessas emissões. Agora, de que adianta falar em divulgação científica quando a ciência está sequestrada pelo poder econômico e subordinada a uma cultura moral e ambientalmente falida? A política é outra merda inútil, pois o poder político do boicote econômico está do lado retrógrado da força, já que o boicote sistemático dos consumidores de animais para pressionar a emergência das carnes cultivadas, carnes de laboratório, que resolveriam a maior parte desse problema, o que faria a diferença e não dos veganos, não se importa, não dá a mínima. Os veganos são a minoria. E os carnistas jamais farão isso. Como dizia Shakespeare, que época terrível vivemos onde idiotas guiam cegos. Tá? Então fiquem muito espertos, pessoal. Você que é inimigo dos animais, tá? Que não quer a libertação deles, que está tocando foda-se para eles, que quer mais é que eles sejam massacrados mesmo e transformados em carne moída. Esse vídeo não tem nenhuma importância para você, eu não tenho nada para falar com você, entendeu? Agora, vocês que realmente querem informação científica, cuidado com esses canais que são pseudo-divulgadores científicos na internet, porque a maioria deles são senso comum com diploma acadêmico. Eu já cansei de falar isso aqui. Beleza? Então esse é um vídeo react curto aí, espero que vocês tenham gostado ou não e até a próxima.